da memória de Cristo, pois Paulo, na leitura da Santa Ceia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele rogou aos irmãos que todas as vezes que celebrassem a Cristo na Santa Ceia, eles fizessem para a memória de Cristo. E quando nós falamos em memória, nós estamos falando em lembrança, pois essa foi a intenção de Paulo, para que eles lembrassem de tudo o que Jesus fez. E quando eu falo de memória de Cristo, existem 4 dimensões concernente à memória de Cristo, que não podem faltar na vida de todos os cristãos. Quando nós falamos de Cristo, nós devemos lembrar de sua morte. Quando nós falamos de Cristo, nós devemos lembrar de sua ressurreição. Quando nós falamos de Cristo, nós devemos lembrar do derramamento do Espírito Santo, o Consolador. Mas quando nós também falamos de Cristo, nós temos que lembrar do seu retorno, na qual ele vem para buscar a sua amada noiva, que já está ataviada e preparada para se encontrar com ele nos ares. Dentre essas 4 dimensões, eu quero vos falar nessa manhã sobre a 4ª dimensão da memória de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Quantos aqui ainda acreditam no arrebatamento? Deixa eu ver. Eu quero vos pregar nessa manhã um sermão que está subordinado a este tema: arrebatamento, o fim para os ímpios e um recomeço para os justos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, quando Pedro vai escrever a sua 2ª epístola, ele não esquece, pois Pedro tinha memória, e quem tem memória tem futuro. E quando Pedro começa a relatar em toda a sua grafia, ele lembra e deixa um espaço para, dentro da inspiração, escrever acerca da vinda de Jesus. Quando nós falamos da vinda de Jesus, isso aqui não é uma história de fadas, isso aqui não é uma historinha de gibis. Quando nós falamos da vida de Jesus, nós estamos falando de algo real, nós estamos falando, aleluia, de algo que é mais real do que a própria realidade. Eu estou falando para você que é coisa séria. Alguém até já esqueceu, e alguém diz: não, isso não vai acontecer, isso é história, os meus pais já falaram, os meus avós já falaram, os meus tataravós já mencionaram sobre isso, eu estou vivo e até agora Jesus não veio. Mas nessa manhã eu quero aqui realçar a sua memória, aleluia, e que Deus venha impactar a sua vida aqui nessa manhã com esta mensagem. A Bíblia diz que Jesus vem, e é verdade que Jesus vem. Os profetas falaram que ele vem. Até o rei Salomão, quando escreveu o livro de Cantares de Salomão, ele mencionou que o seu amado vem. Os profetas falaram, os reis falaram, os apóstolos falaram. E a Bíblia diz que quando Jesus se materializou em sua encarnação e permeou aqui nessa terra com os discípulos, a Bíblia diz que ele andou com os discípulos. E os discípulos, certa feita andando com Jesus, lembrando das profecias, lembrando do que os reis falaram, que os profetas falaram, eles começaram a conversar com Jesus. Senão você vai perceber, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, quando Jesus estava andando com os discípulos por uma das ruas de Jerusalém, eles enfatizaram a Jesus a beleza do templo que Herodes ajudou a edificar, aleluia, em Jerusalém. Eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, esse templo é muito bonito, isso aqui é uma coisa muito linda, olha que beleza que há em nossa cidade. Jesus olhou para o templo e lançou uma profecia e disse: esse templo que vós outros estão vendo é um templo muito bonito, mas na verdade não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito adentrou Jerusalém e escavou seus alicerces. Mas Jesus aproveitou o trecho de Mateus capítulo de número 24 e disse a eles, e eles logo tiveram curiosidade: Jesus, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é? E o que é que vai anunciar? Qual é os sinais que vão dizer, aleluia, que essas coisas vão acontecer? Aleluia. Pedro, por certo, ficou curioso, ficou na expectativa. Aí Jesus disse a ele: alguns sinais vão se manifestar, algumas características vão evidenciar que eu voltarei e que vou buscar vocês, porque como eu disse em João capítulo 14, no decorrer do texto, eu quero que aonde eu estiver, vocês
também estejam comigo. Eu vim profetizar nessa manhã, meu irmão, a mesma ansiedade que a igreja tem de encontrar Jesus, a mesma vontade que a igreja tem de subir, é a mesma vontade de que Jesus também tem de descer.